Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar aí nossa jornada rumo ao terceiro bimestre, né? De práticas administrativas e recursos humanos. Então, que bom que vocês conseguiram transpor os primeiros obstáculos aí desse novo modelo de estudo e aprendizagem, que vocês conseguiram fazer as atividades, conseguiram vencer as dificuldades de recursos pessoais, materiais, de não ter o professor ali em sala de aula e não estar na sala de aula para tirar as dúvidas. E a gente se coloca à disposição sempre, né? Vocês têm lá o WhatsApp do professor no grupo, vocês podem solicitar o auxílio a hora que precisarem e a gente, assim que puder, já retorna, né? No horário das aulas nós estamos online ali para as turmas, né? Então, para poder ajudá-los, né, nesse sentido. E nós estamos agora montando, então, vou apresentar o material para essas 3 atividades que vão ser entregues agora entre o mês de agosto e setembro. Tá? Então, tem ali as datas nas atividades, para que vocês possam apresentá-las como caminho de aprendizagem, né, nesse período. Tá? Então, vamos só fazer uma breve recapitulação, né, uma breve revisão daquilo que a gente já viu, né, e avançar nessas atividades, ok? Bom, então, aqui nós temos a nossa lousa, né, nosso quadro. Vou só ampliar um pouquinho mais aqui o foco, isso, né? E nós começamos, né, a nossa disciplina falando sobre a questão da empresa, né? A empresa, ela é composta dos sócios, então os sócios, eles investem recursos financeiros, né, dinheiro, né, dentro de uma empresa, tá? Dentro de uma empresa. Essa empresa vai lá, ela pode comprar o prédio, pode alugar, ela precisa de instalações, máquinas, estruturas e tudo mais. E aí nós começamos a realizar os registros no movimento de caixa. Movimento de caixa. Né? O nosso movimento de caixa, esse termo caixa aqui, não é aquele guichê onde se paga as contas, né? É simplesmente lá no mercado, no supermercado, na padaria, na farmácia, né? Esse caixa quer dizer o local do primeiro registro dos recursos financeiros da empresa, tá? Então, o primeiro registro do dinheiro que entra na empresa vai para o caixa, tá? Aí depois, os sócios, claro, não vão deixar o dinheiro do capital todo dentro do caixa, então eles vão, consequentemente, abrir uma conta corrente e aí vai surgir o controle do banco, né? Então, a semelhança do controle do banco e do caixa é muito próxima. O que muda é que o controle bancário, existem algumas operações que só acontecem no banco. Por exemplo, quando você faz um pagamento no banco, às vezes você pode ter que realizar um pagamento que vai sofrer uma tarifa, né? Que vai ser cobrado uma tarifa. Né? Ou você tem a manutenção da conta corrente. Então, são eventos que acontecem lá porque você está usando o serviço do banco. Tá? Mas, o que nosso foco aqui é entender a dinâmica dos recursos, e isso aí é idêntico ao banco. Entrou dinheiro, você tem um crédito, saiu dinheiro, você tem um débito, ou seja, você está recebendo é uma entrada, está pagando é uma saída. Tá? Então, esses termos você já deve se acostumar, porque se você está numa empresa e o dono da empresa fala assim, ó, registra aí que o fulano me pagou aquela conta que ele estava devendo, né? Então, olha, se era um cliente que estava devendo uma conta para a empresa, então a empresa recebeu o recurso, né? Então o fulano me pagou. Então se o fulano me pagou, entrou o dinheiro no meu caixa. Então eu tive um crédito, por quê? Porque eu recebi do fulano, né? Apesar do dono falar que fulano me pagou,
tá? Mas isso eu já tenho que me acostumar. Olha, não, eu paguei o fulano, olha a diferença. Então, quando eu paguei o fulano, então saiu o dinheiro no caixa, houve uma saída, houve um pagamento, houve um débito, tá? Então, eu tenho que sempre lembrar disso. E aí, no movimento de caixa, nós temos lá o número de ordem, né, que é a sequência dos lançamentos. Nós temos a data, né? Nós temos a descrição do evento, se for pagamento, recebimento, compra, venda, né, o que foi. Nós temos aqui o número do documento, tá? Nós temos uma coluna para débitos, outra para créditos, e nós temos no final um saldo, né? Esse saldo, ele é resultado do quê? Ele é resultado de créditos, né? Que você tem primeiro o valor positivo, né? Créditos menos débitos. Mas somando-se com o saldo anterior. Então, o saldo anterior, eu tinha lá, entrou, primeira coisa que acontece na empresa é a entrada no capital, como a gente disse. Entrou o capital. Quanto que entrou de capital? Entrou 50 mil, tá bom. Então entrou aqui na coluna do crédito 50 mil e lá no saldo ficou 50 mil. A partir desse momento, na segunda linha, eu já vou fazer o lançamento. Olha, eu paguei o aluguel. Então tá lá, pagamento de aluguel. Quanto que foi? Foi R$2.000. Então na coluna do débito, R$2.000, né? E o meu saldo, quanto que é? É o meu saldo anterior, 50 mil, menos o débito, mais o crédito. Como não teve nada no crédito, então ficou 50 mil menos 2, ficou 48 mil. Tá? Então, essa é a dinâmica do nosso movimento de caixa que nós trabalhamos no primeiro e segundo bimestre. Claro que no primeiro bimestre nós trabalhamos as dinâmicas da empresa, né, a formação da empresa, o que a empresa vai precisar de estrutura física, operacional, tecnológica, né? Fizemos todos aqueles trabalhos em sala de aula ali, vocês discutindo o tipo de empresa. Depois começamos na atividade de estudo domiciliar, e agora, né, vamos extrair mais informações dessa ferramenta aqui, que é o movimento de caixa. Então, agora eu já organizei aqui uma apostila para vocês, né? Eu vou deixar disponibilizado lá no Classroom e nós vamos falar, mostrando aqui na apostila, né? O que vai acontecer, tá? Então, nós temos lá, agora que já trabalhamos o movimento de caixa e vimos como as operações, né? Diminuir um pouquinho aqui o tamanho da letra. Aqui. Vimos como as operações vão atualizando o saldo do caixa investido pelos sócios. Vamos aprender a totalizar as operações por tipo de movimento e identificar o resultado das operações da empresa no período, tá? Então, o que nós vamos observar? Nós fizemos o caixa eu fiz vários exercícios com vocês foram fazendo, né? E agora nós vamos pegar o primeiro exercício, né? O primeiro exercício como modelo, e eu vou explicar esse primeiro exercício como eu fiz, né? O passo a passo. Então esse primeiro exercício aqui, ele é resultado, né, das atividades daquela empresa exemplo, onde os sócios investiram um capital de 255 mil, e aí depois eles contrataram aluguel, 2.500 mês, tiveram serviço de instalações do prédio, depois compraram máquinas e equipamentos, né, para a parte do atendimento ali, né, ar-condicionado, cafeteira, mesas, cadeiras, sofás, né, aí compraram, que faz parte da estrutura, da parte estrutural, da estrutura física. Aí nós temos a compra dos equipamentos para a parte da estrutura operacional, que foi R$100 mil,
né? Então eles compraram elevadores para carro, rampa de alinhamento, equipamentos de balanceamento, compressor de ar e outros itens mais. Depois eles compraram, pagaram o serviço da abertura da empresa, né, para o contador que fez a abertura da empresa. Eles fizeram uma festa de inauguração, então pagaram todas as despesas lá, compraram mercadorias para revenda, né, pagaram as despesas de publicidade e aí fizeram as primeiras vendas, né? Então foi feito as primeiras vendas ali no valor de 3.500, depois comprou mais mercadoria no valor de 5.800, ou 2.500, depois vendeu 5.800, depois comprou mais mercadorias no valor de 4.800 e vendeu 7.600 em mercadorias, comprou mais mercadorias 5.700 e vendeu mais mercadorias no valor total de 8.600. Então essa é a dinâmica das empresas, né? As empresas, elas compram e vendem mercadorias, mas no meio do caminho tem salário de funcionário, tem água, luz, telefone, tem publicidade, tem combustível, tem despesas, né? Café, material de limpeza e diversos itens que às vezes estão lá no dia a dia da empresa e que ela precisa fazer uso de recursos financeiros, tá? Aí, o que a gente fez? Eu peguei e fiz a totalização por tipo de gasto. Então, no movimento de caixa, observamos que muitas operações se repetem quanto ao evento realizado e podemos estabelecer um resumo. Então, se o dono da empresa falar assim, peraí, resume para mim esse caixa aqui, faz um resumo do quanto eu gastei por tipo de evento, no que eu gastei, né? Então, se eu tive 10 gastos com alimentação, eu não vou colocar 10 valores com alimentação, eu vou colocar lá alimentação, eu vou colocar o total. Se eu tive gastos com publicidade, eu também vou colocar o total. Os valores que eu tive com vendas e tal, eu vou colocar nos totais. Então, o que eu fiz? Num primeiro momento, eu fiz uma sequência conforme os lançamentos. Então, por exemplo, eu fui lá e peguei o capital. Vou voltar aqui em cima para vocês verem, olha. Eu peguei e fiz aqui, capital social. Tá lá, primeiro, capital dos sócios, né? Integralizar o capital. Teve outro evento de integralização? Não, não teve, né? Então eu coloquei o valor lá embaixo. Depois, aluguel. Teve outro valor de aluguel pago? Também não teve, né? Então, eu vou colocar aquele valor embaixo. Compra de máquinas e equipamentos. Então eu posso somar os dois aqui. Por quê? Porque ambos são máquinas e equipamentos e aqui nesse momento eu não preciso dizer que isso aqui é para a estrutura física e esse aqui é para a estrutura operacional. Nesse momento aqui eu estou fazendo um resumo, né? Pagamento de serviço de abertura da empresa, também só teve esse lançamento. Pagamento das despesas da festa de inauguração, então só teve esse evento aqui. Compra de mercadoria, tiveram várias, então eu somo todas as compras. Vendas de mercadorias, também houveram várias, eu somo todas as vendas. E pagamento de despesa de publicidade, também só teve essa, né? E eu coloco ela ali. Então eu montei um resumo aqui. Eu totalizei, 255, né? Crédito, coloquei um Czinho aqui ao lado para dizer que é crédito. 2.500 no aluguel, débito. Em serviços e instalações, 1.500, débito. 109.400, máquinas e equipamentos. Ou seja, tudo que eu comprei de máquinas e equipamentos está aqui. Abertura da empresa, R$1.000, débito. Inauguração da empresa, R$2.000, débito. Compra de mercadoria, todas as compras estão somadas aqui. Publicidade, 150, só teve ela, tá ali. Venda de mercadorias, todos os valores que eu vendi, somei e coloquei a crédito, né? Mas ficou meio bagunçado o débito, depois o crédito e tal. Tá, mas eu posso fazer um outro detalhe aqui, conferindo o caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os créditos, tá? Daí eu separei ele aqui, 255 mil do capital mais 25.500 das vendas, deu 280.500, né? E depois eu somei todos os débitos, somei todos eles aqui, deu um total de 131.050, e aí crédito menos débito, 280.500 crédito menos 131.050 débito, deu um saldo de caixa por conferência de 149.450. Se vocês voltarem lá no nosso final saldo aqui,
vai ser justamente 149.450, ok? Então, tá batendo o meu caixa, tá certo, e tá o resumo aqui. Tá, mas nós podemos fazer ainda um outro resumo. Ó, nós podemos dizer assim, se o dono da empresa quiser saber só quanto entrou e quanto saiu de recursos, nós podemos pegar simplesmente o total dos créditos, o total dos débitos e apresentar para ele. Tá aqui, ó. Entrada de caixa 280.500, saída de caixa 131.050, né? Deu um saldo de caixa de 149.450, né? Mas isso não resolve muito, né? Não dá muita base pro dono da empresa tomar decisão. Ele precisa saber quanto ele teve nas suas operações. Então nós podemos montar um resumo por tipo de evento e ainda separar os itens por entradas e saídas por subgrupo de eventos. Por exemplo, investimento do sócio, investimentos em estrutura, investimentos em estoques, despesas das operações e receitas, né? Então foi o que nós fizemos aqui, ó. Entradas. O que entrou? Entrou 280 mil. Do que? 255 mil foi de investimento do sócio. 25.500 foi de receita de vendas. Saídas de caixa, 131 mil. Para onde foi esse dinheiro? 109.400 foi para a estrutura, 14.500 foi para investimento em estoque, são as compras, tá? E despesas, aí eu somei todas as despesas que estavam lá em cima, né? Eu somei todas as despesas, deu 7.150. Ó, já ficou um resumo mais bonito, não ficou? Dá uma olhada, olha. É melhor você enxergar esse tipo de informação ou é melhor você enxergar esse tipo de informação, tá? Aqui, nessa forma de resumo, você já tem um detalhe, mas o valor que está no caixa não é resultado das operações. O valor que está no caixa é resultado dos eventos. Olha, é uma diferença, hein? Operação é a parte da atividade fim da empresa. Ou seja, se a atividade dela é compra e venda, você vai verificar o seu caixa com base nessa atividade de compra e venda. Então você vai pegar lá e fazer o seu resumo. E aí nós temos o seguinte, olha só. Esse resumo que nós lemos acima, ele apresenta uma informação mais detalhada e pode ajudar os gestores a melhorarem a tomada de decisão no dia a dia dos seus negócios. Porém, é necessário comparar as operações de vendas com o custo das vendas e as despesas para realizar as operações, pois aí encontraremos o resultado das operações da empresa. Porém, teremos que observar se toda a mercadoria adquirida fora vendida em razão da receita obtida. Lembra, olha só, a empresa comprou 14.500 de mercadoria. Tá? As compras de mercadoria resultaram em 14.500. Se toda a mercadoria foi vendida, o exercício vai dar essa informação para a gente. Se toda a mercadoria foi vendida, então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente considerar o valor integral. Nós teremos exercícios onde eu vou dizer para você, olha, tantos por cento da mercadoria adquirida que foi vendida, o restante ficou no estoque. E aí você vai calcular essa percentagem e vai encontrar o valor do custo das vendas, tá? Então, olha esse resumo aqui, veja só, né? Receitas de vendas, 25 mil, as vendas, 25.500 é o valor total, essa não é proporcional não, isso é o que você recebeu. Custo dessas vendas, quanto custou a mercadoria que você vendeu, tá? Então, nesse caso, eu estou dizendo assim, olha, no exemplo em questão, vamos considerar que toda a mercadoria adquirida foi vendida e não sobraram estoques. Então, todos os 14.500 foi vendido. E foi vendido por quanto? Por 25.500, tá? Porém, nós tivemos 7.150 de despesas para realizar as operações. E esse 7.150, né, vai abater do meu resultado, ou seja, vai mostrar que eu tive uma receita de 25.500, um custo de 14.500, né? Então sobraria ali 11.000, né? Entre os 25.500 e os 14 sobraria 11.000. Porém,
eu gastei 7.150 para provocar o meu cliente para que ele pudesse vir comprar comigo, realizar suas operações de compra comigo. E aí me sobrou então um resultado de 3.850. Então este é o resultado das nossas operações. Então a primeira atividade que vocês vão fazer é idêntica a essa, pessoal. É para você entender. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, agora é sua vez. Refaça o exercício do exemplo preenchendo os campos. É só copiar os valores e seguir o passo a passo do exemplo acima. Ou seja, é o mesmo exercício, tá? É o mesmo exercício. Eu vou cobrar de vocês, olha, presta atenção nas vírgulas, tá? A vírgula é para separar os centavos, pessoal. Aqui, ó, aqui é milhar. Então, a cada 3 unidades aqui, unidade, dezena e centena, nós vamos ter uma separação das milhares, né? Então, aqui são 100 mil, ó. 100, né? O número 100, ponto, 1000. 1, 2, 3 zeros, vírgula, 00. Só que já está pronta essa parte de cima aqui. Você não pode errar quando você copiar para baixo aqui. Então, você vai copiar da mesma forma, ó. Tá, capital integralizado. Lá em cima já está dizendo o valor, você pode olhar o exercício e vai fazendo, copia lá em cima. São os mesmos itens. Esse exercício aqui é o mesmo, você vai chegar nos mesmos resultados que eu cheguei, né? Eu quero que você refaça esse exercício para você aprender, tá? Então, esse é a atividade 8, ela vai justamente fazer uma retomada de todo o conteúdo que nós fizemos até agora e vai avançar já para esses resumos. Então, bons trabalhos aí, né? Fiquem com Deus e nós estamos aqui para dar o suporte a vocês e ajudá-los naquilo que for necessário na resolução das atividades. Um grande abraço, tudo de bom!